É bom demais. É bom demais. É maravilhoso. Amados, a gente está passando por um momento ímpar e único na nossa história e a gente tem desfrutado de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado aqui na ADOC Lobo 274. Você estar aqui, você está de fato vivendo, observando um milagre. Porque nós estarmos aqui é um milagre. Não somos uma igreja... quero, Magno. Tá, obrigado. Nós não somos uma igreja rica, embora a gente esteja na Tijuca, que para muitos é um bairro top das galáxias. Eu gosto de morar na Tijuca. Você gosta de morar na Tijuca? Mas para mim é um bairro. E eu estou aqui por causa de um propósito, né? Mas Deus nos deu um espaço muito agradável, muito confortável. E eu vou lhe dizer que num dia como esse, estar aqui nesse ar-condicionado, misericórdia, é muito bom. Parece que eu estou no Monte da Transfiguração. Bom é esse lugar, eu quero vir para cá, né? Que a minha alegria oculta seja transferida para vocês. Eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja. É bom estar aqui nesse lugar, me faz bem, né? Uma das coisas que eu me sinto privilegiado é a graça de Deus em permitir que a gente esteja num lugar desse, com essas cadeiras, com essas paredes, com todo esse aparato. É graça, e saiu de você. Então vira para quem está do teu lado e diga assim, obrigado pela tua fidelidade. É milagre, é bênção demais. Obrigado pela tua fidelidade. Porque mesmo passando por momentos difíceis, tem gente que crê na palavra do Senhor, né? Como o pastor Lúcio orou aqui, é corajosa para poder crer no mover de Deus e ainda é fiel no dízimo e é fiel na oferta. É um milagre. A gente tenta fazer o mais significativo e o melhor, né, dentro da nossa possibilidade da administrativa. Ninguém aqui é PhD em economia e Harvard, mas a gente tenta ser o mais econômico possível. Essa semana começamos uma obra num banheiro lá atrás, um banheiro PNE. Você ouviu uma obra lá atrás? Né? Se a gente for fazer conta, não temos dinheiro para fazer a obra, mas começamos. E eu quero que vocês orem muito pela vida do pastor Lúcio, porque meus irmãos, minhas irmãs, né, a nossa equipe de trabalho dá trabalho. E o Lúcio está ali para poder ajustar tudo aquilo, né, Malta? Malta está rindo porque sabe o que eu estou falando. Mas é gente da melhor qualidade, gente boa, gente que está chegando junto, está trabalhando, mas dá trabalho. Por quê? Porque a gente procura fazer sempre tudo dentro do máximo da nossa possibilidade para poder valorizar a sua fidelidade. E assim a gente vai tratando a nossa igreja dentro de um espírito, né, de interesse em um movimento comum, né? Agora, eu quero coisas para a igreja. Eu não sei o que você quer, mas eu quero mesmo. Eu quero fazer uma quadra de futebol aqui em cima no teto. Talvez eu nunca jogue, mas eu quero a quadra. Desde criancinha que eu sonho em ter uma igreja com quadra. Ora, lá em Bento Ribeiro tinha uma quadra lá no teto da igreja, mas aí fizeram um segundo andar, acabaram com a nossa quadra, né? A gente terminava a vigília naquela quadra, antes da vigília ser de 10 mil pessoas. A gente terminava a vigília ali com 20 pessoas. E aí veio o fluxo de Deus, aí a igreja cresceu, acabaram com a quadra. Desde então, eu quero uma quadra para a igreja. Eu sonho com uma quadra na igreja. Eu sonho com um estúdio para gravação de músicas. E vou falar CD, né? Mas para gravação de músicas na igreja, para colocar nas mídias digitais. Eu sonho em ter uma equipe de músicos que sejam sustentadas pelo ministério, pela igreja, para que sejam músicos de Deus, como temos pastores. Eu sonho, queridos. Eu sonho a gente ter um elevador para que as pessoas que têm mais idade, né, não vou citar aqui os irmãos ali de trás, de blusa azul, mas que possam subir de elevador, os velhinhos, né, para que venham. Eu sonho com isso. Eu sonho, né, que Deus possa nos fazer ter cada vez câmeras mais espetaculares, microfones mais especiais, mas quando o microfone quebra, a gente conserta. Quando a lente cai, leva na loja. Irmãos, isso foi o ápice. É uma unção aqui de prosperidade nessa igreja que você não imagina. Caiu uma lente daquela ali e o pessoal tem que tomar muito cuidado para não deixar cair, né? E eles são muito cuidadosos, estão todos de parabéns. Mas às vezes acontece um acidente, caiu, pegaram a máquina, o Vitinho,
né? Levou lá para endireitar. Cadê o Vitinho? Levou lá para endireitar no centro. O camarada do concerto falou: não tem cura. Mas quem é o homem, né? Quem é o incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Vitinho, traz para cá a máquina. Sentamos lá no gabinete, a gente abriu aquela lente. Irmãos, eu nunca tinha feito isso na vida. A gente abriu a lente e funcionou. Faraó está satisfeito com o resultado. Às vezes a gente dá um tiro no pé. Pastor Lúcio estava ali outro dia fazendo de técnico de ventilador. Aí esqueceu o fio desencapado. Misericórdia. Mas endireitamos, consertamos, construímos. Tudo para valorizar aquilo que é a fidelidade da igreja. E a gente quer coisas, a gente quer. Né? Ontem eu estava conversando com o pastor Fábio, da Igreja Batista Peniel, em Jardim Primavera. Lúcio, que conhece lá a região da ilha, sabe onde é que é. Eu não conhecia muito bem, mas eu perguntei: Jardim Guanabara. Eu falei o quê? Meu Deus. Jardim Primavera é pastor Paulo, Deus abençoe a tua vida aí com a MIPA. Né? É Jardim Guanabara. E eu estava lá e ele estava falando: pastor, a gente bateu aquele papo de 2 minutos conversando sobre a obra missionária. Ele falou: pastor, a gente aqui é uma igreja que a gente tem 217 missionários que estão no mundo, que estão apoiados pela igreja. Eu falei: meu Deus, eu quero isso para mim, eu também quero, né? Engraçado que na ida eu estava indo com um casal que é membro lá, o Rodrigo e a Gisele. Eles me levaram de carona e aí eu fui e eles falaram: ai, que coisa maravilhosa o retiro, que coisa espetacular. Aí eu falei: olha, com toda a maturidade na experiência que eu tenho, eu vou dizer para vocês uma coisa: eu tenho, você não tem, eu tenho. Aí eles: poxa, pastor. Eu falei: eu tenho retiro na igreja, vocês não têm. Cheguei lá, ouvi aquilo do pastor e eu falei: vocês têm, eu não tenho. Eu quero coisas. Você quer coisas para a sua vida, querido? Eu quero que a Giovana passe na faculdade. Eu quero viajar para lugares que eu ainda não fui. Eu quero comprar um carro 0 km sem aquela miserabilidade de ficar pagando a prestação de 128 vezes. Eu quero ter saúde. Eu quero ver os filhos dos meus filhos. Eu quero ver a paz reinando no seu lar. Eu quero ver vidas sendo transformadas. Eu quero coisas. Em mim está o querer, mas não está o realizar. O que eu quero depende de Deus. Então, os inabaláveis, e é o título da mensagem de hoje, são pessoas que querem coisas e que querem conquistar lugares, espaços, posições. A Rebeca quer ser... qual o nome, Rebeca? Aquela cientista. E se ela quiser, ela pode querer, e se ela esforçar, vai chegar lá. O Júlio quer ser mecânico de Fórmula 1. Cadê o meu algoz do som? Cadê você? Minha inspiração. Está lá atrás, né? E ele, por que não? Não importa o que você queira querer. O que importa é você entender, não é? Que você depende de Deus para que Ele realize todas as coisas. A Bíblia fala que Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar. Então vai lá, que o sonho que está no teu coração não é Deus que está colocando dentro do teu coração. Então não desanima. Então não para pelo meio do caminho. Continua querendo. Então nós somos um tipo de povo, o povo inabalável, ou os servos do Senhor, que nós oramos sem desanimar. Título da mensagem de hoje: inabaláveis oram e não desanimam. Oram e não desanimam. Oram e não perdem o ânimo. Eu quero casar. Amém, queira e continue querendo. Eu quero passar, queira e continue. Eu quero ser pastor, queira e continue querendo. Eu quero ser missionário, queira e continue querendo. Eu quero, queira e continue querendo. A vida é feita das querências. Tá certo isso, querido? Tá errado? Tá certo, obrigado. Alguém com cara de inteligente balançou a cabeça e diz que tá certo. Para mim, eu fico com essa palavra. Nós podemos querer coisas. Então perceba, eu tenho vontade, eu tenho direito de ter vontade, eu tenho coisas que eu quero, mas a relação que eu tenho com a minha vontade é que vai me fazer ser inabalável ou não. Por quê? Porque não é certo que o que eu quero vá acontecer, mas eu busco.
Eu busco ver o que não existe. Eu busco enxergar aquilo que ainda não está visível. E eu procuro, igual o profeta, vai lá ver se vai chover, vai lá ver se tem alguma coisa no céu. O camarada, olha, não tem nada, beleza, vai de novo. Ah, não tem nada, vai de novo. Ah, não tem nada, vai de novo. Vai de novo. Ah, agora eu estou vendo uma nuvenzinha. Ô, profeta, está longe. Opa! O que eu estou querendo ver chegou. Isso aponta para mim, na minha percepção, para uma posição espiritual de que eu preciso continuar querendo ver aquilo que eu quero. Eu não devo desanimar. Agora, não é certo que vai acontecer, mas eu posso chamar à existência aquilo que ainda não existe. Eu posso fazer como nos ensinou Paul Yong-Shu no livro A Quarta Dimensão. Eu posso engravidar da minha escrivaninha, da minha bicicleta. Eu posso sonhar. O coração do homem pode fazer planos, mas é dos lábios do Senhor que vem a resposta certa. Posso ouvir um amém, querido? Mas não para de sonhar. Não para de sonhar, porque isso é perigoso, é ruim. Por que muitas pessoas param de sonhar? Porque não aprenderam a receber o não. Hein? O que ela quis falar comigo? É um bom lembrar. Desliga teu telefone, ou bota no modo mudo, ou apaga essa intrometida, né? Que é a voz da inteligência artificial do Google, né? Manda ela servir a Deus e cultuar ao Senhor. Se falar aleluia, pode falar. Mas o que eu quero... Eu posso continuar querendo. E se eu receber o não? Amém. Eu recebi o não. Eu preciso aprender a receber o sim de Deus e a receber o não como parte do processo nas minhas escolhas, nas coisas que eu quero. Porque se eu não aprendo a receber o não, eu fico entristecido, fico magoado, porque eu não alcancei o que desejo. É aí que é o problema. É diante do não que eu sou desafiado a continuar querendo. É diante do não que eu fico magoadinho, porque Deus não me deu aquilo que eu queria. Então eu tenho vontade, recebo liberdade de pedir a Deus aquilo que eu quero. Eu tenho direito, pastor Lúcio aqui abriu o culto, parece que a gente estava conectado. Nós somos filhos de um pai que nos ama. Nós temos direito a pedir. E se tem uma coisa que o filho aprendeu, é que o filho, quando insiste com o pai, ele vai insistindo, vai insistindo, vai insistindo, vai insistindo. Às vezes o pai faz o que o filho quer. Da época aí do nosso irmão de blusa azul, tinha um anúncio que dizia, quero uma calói. Alguém lembra desse anúncio? Ou compre batom? É na insistência, é na perseverança, é na não desistência que você vai. E qual pai que vê seu filho que ama não vai querer dar coisas boas para ele? Então, como um pai, a gente vai até Deus e pede, eu quero. Eu tenho duas possibilidades. Eu recebo o sim de Deus. Se aquilo que eu estou pedindo vai ser bom, perfeito e agradável e faz parte da vontade de Deus para a minha vida. Ou eu recebo o não de Deus. Se aquilo que eu quero, na medida que eu vejo, não é, ou não faz parte, não é bom para mim, ou não faz parte do propósito e do plano de Deus para a minha vida. Mas ainda assim, eu tenho o direito de continuar querendo. O que eu não tenho direito é de dar ataque de pelanca com Deus, bater o pezinho como uma criança mimada e ficar reclamando, Deus não me deu, eu estou chateado com Deus, eu estou magoado com Deus, eu estou aborrecido com Deus, não sonho mais nada, não peço mais nada, não me aborreci com o Pai, eu não vou mais confiar que Ele é capaz de fazer as coisas. Isso é que estraga o nosso relacionamento com o nosso Pai que nos ama. O Pai tem o direito de dizer o sim na tua vida, e Ele tem o direito de dizer o não para você. Inabaláveis, aprenderam a dizer para Deus o que querem, e aprenderam a ouvir de Deus o sim, e aprenderam a ouvir de Deus o não. Você é inabalável? Você pode dizer amém? Você é inabalável? Então perceba, eu entendo que como um pai que sou, eu quero dar as coisas para o meu filho, mas se eu vejo que não vai ser bom para a vida dele, eu não dou. E nem sempre o filho vai entender. Vez por outra eu lembro, até no retiro de carnaval eu comentei que eu era criança, 14 anos, 13 anos, 12 anos. Eu queria porque queria ir jogar fliperama na casa de uma pessoa lá em Copacabana. Minha mãe não deixou. E eu falei, eu quero, eu insisti. Ela não deixou. Eu quero. Todo mundo vai, mãe. Você não é todo mundo. E não vai. Não é... Pronto. Entrei no quarto, bati a porta. E o quarto nem era meu, era quarto coletivo, né?
Quando no dia seguinte eu fui na escola arrasado, porque eu não tinha ido, os meus colegas já tinham ido, e aí, como é que foi lá? Pô, foi estranho, porque o cara veio querendo passar a mão não sei aonde, veio querendo fazer não sei o quê, a gente ficou lá numa situação, depois trancou a porta, não queria deixar a gente sair. Eu falei, meu Deus, ainda bem que a minha mãe não deixou eu fazer o que eu queria. Como é bom a gente aprender a receber o não de alguém que nos ama. Amém? Então repete assim comigo, dentro dessa nova modalidade de repetição, que é chata, mas que eu acostumei de novo. Repete assim, ó: eu posso receber o sim. E também posso receber o não. Porque senão a gente vai ter um relacionamento com Deus de crianças mimadas, onde a gente só quer o sim. Agora, aí é que está o pulo do gato. No Senhor, Ele tem o sim e o amém a todas as promessas. Mas o Senhor nunca vai dar para a gente aquilo que eu quero muito, que eu desejo muito, mas que no final vai ser ruim para mim. Ah, queridos, quantas pessoas que queriam progredir na vida, prosperar na vida, ganhar dinheiro, e de repente chegaram lá. Mas cadê elas? Cadê aquele coração? Cadê aquela disponibilidade para o Senhor? Cadê o quebrantamento para estar na presença de Deus? Chegaram lá. Tanta gente que queria casar, que queria ter um relacionamento, amém, ok, conseguiram. Cadê elas? Onde é que estão? Cadê as pessoas que conseguiram alcançar aquilo que desejavam, mas não tinha a marca do sim de Deus? Então, cuidado, porque nem toda a porta aberta é Deus quem está abrindo para você entrar. Nem todo sim que você consegue é da vontade de Deus. Ele é o sim. E para que você entenda ou entre em conexão com o sim de Deus, você precisa conhecer o coração do seu pai. E sabe como é que você aprende a conhecer o coração do teu pai? Quando você consegue entender, viu que eu falei no início agora há pouquinho? Quando você consegue entender Deuteronômio 8:2, que eu te conduzi para o deserto, te levei para o deserto, para ali te provar o teu coração, e para te mostrar que você vai ter fome, que você vai ter sede, que você não vai ter as coisas que você quer, mas você não depende disso para viver, para que você aprenda a viver pela boca, pela palavra que sai da boca de Deus, para que você aprender que você é sustentado, não pelos sims que você recebe, mas que você, quando é sustentado pela palavra que sai da boca de Deus, você vai ficar firme, fortalecido, inabalável. É isso que o mundo não entende. Como é que tem gente que recebe o não e ainda assim continua sorrindo? Como é que tem gente que ainda recebe o não e ainda continua firme na presença do Senhor? Ah, amaldiçoa teu Deus e morre, disse a mulher de alguém aí na Bíblia, de Jó. Aí ele falou, tá louca mulher? Eu recebi o sim de Deus, também não vou receber o não? Então perceba, é nesse sentido que eu preciso dizer para você que eu tenho o direito de querer. O que eu não tenho direito é de me revoltar quando aquilo que eu quero não é liberado. O problema não é eu querer, o problema não é eu fazer planos, o problema não é eu sonhar, o problema não é eu desejar, o problema é como eu reajo, em confiança. E essa é a chave. Por isso a questão do que o pastor Lúcio falou de confiança, de coragem, e por isso que eu toquei na questão aqui da nossa igreja, né, do que a gente quer e da fidelidade que vocês têm tido, porque é uma questão de confiança, de que quando eu recebo o não de Deus, Deus está no controle de todas as coisas da minha vida. Ele está no sim e Ele também está no não. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. E é nesse sentido que eu tenho que adotar um ponto de vista para a minha jornada de fé, dentro da caminhada com Deus, de que o amor que o Pai tem por mim, como um filho, vai fazer com que todas as coisas cooperem para o meu bem. E eu serei abençoado em maturidade quando aprender a receber o não de Deus. Mateus capítulo 7. Deixa eu ler contigo do verso 7 ao verso 10. Inabaláveis, oram sem desanimar. Mateus capítulo 7, versículo 7, está escrito: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Se eu ler o texto até aqui, eu vou entender que eu tenho que receber tudo
que eu tenho que receber tudo. Não leia o texto até aí, leia um pouquinho mais. Porque se você ler até esse versículo, você vai achar que você pode receber tudo de qualquer forma, independente se faz bem ou se faz mal. Por isso o texto complementa, no versículo 9: qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Verso 11, eu vou caminhar um pouquinho mais nesse. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus não vai me dar coisas que não são boas. Eu preciso confiar no crivo de Deus para que Ele defina o que é bom e o que é ruim. Então perceba, o que é uma coisa boa para mim? Teve um jogo de futebol que aconteceu agora há pouco aí, né? O que é uma coisa boa para você? Quem ganhar é uma coisa boa. Quem perder é uma coisa boa. Né? O que é uma coisa boa para você? Uma feijoada. A Cristina estava no carro hoje e ela falou: quando acabar esse tratamento eu vou comer uma feijoada. Coisa boa, né, Cristina? É, Lucinha? O que é uma coisa boa para você? Porque a gente quer coisas boas, segundo o entendimento que nós temos dentro do nosso coração do que é bom. Mas o Pai tem o entendimento do que realmente é bom. E se eu confio no meu Pai como Pai das luzes, se eu sou um filho de um Pai que me ama, eu preciso entender que Ele é que sabe o que é coisa boa para mim. Então eu vou pedir, igual uma criança pede, igual um filho pede, mas eu vou entender que quando for o não, é que não era coisa boa, porque o Senhor só vai me dar as coisas boas àqueles que lhe pedirem. Então eu vou pedir, eu vou bater, eu vou insistir, eu não vou desanimar, eu vou continuar orando, eu vou continuar pedindo, eu vou continuar sonhando, eu vou continuar querendo. Se vier o sim, aleluia, tá tudo tranquilo. Se vier o não, é porque não era uma coisa boa. O meu coração me trai, a minha vontade me trai, o meu desejo me trai, mas o meu Deus nunca me trairá. Ele sabe o que é bom, sabe o que é perfeito e sabe o que é agradável para a minha vida. Então eu não posso parar de pedir o que eu quero, porque senão eu vou ficar na dúvida: será que isso vai ser bom? Será que isso vai ser ruim? Será que isso vai ser bom? Será que isso vai ser ruim? Lá em casa eu sou assim, né? A Drica e a Giovana ficam desesperadas comigo. Vamos para que lugar? Aí eu falo: vamos para o lado de lá. Ela: bom, que legal o lado de lá. Mas o lado de cá também é bom. Aí elas ficam assim. Aí eu falo: não, mas o lado de lá é melhor. Ela fala: pai, para onde você quer ir? Sabe, amados, se a gente não define o que é a nossa melhor escolha, a gente vai ficar o tempo todo em dúvida. Alguém teve dúvida para botar a roupa para vir para cá hoje? Alguém teve dúvida? De qual roupa iria botar? Eu vi hoje o Alberto com um sapato de manhã preto, lindão. Falei: hoje eu vou com o meu sapato preto. Aí eu peguei o sapato preto que está lá, esse sapato novinho. Novinho. Quando compraram ele, foi novinho. A pessoa usou, veio a óbito e eu recebi de oferta. A sola soltou, eu mandei costurar. Aí na hora que eu botei o sapato novinho, tá querendo soltar aqui. Eu falei: miserável. Não vou deixar soltar, vou mandar lá para a reforma number 2, né? Que sali saiu, aleluia, amém, queridas? Nós consertamos as igrejas, consertamos a sapato também. Então, aí eu falei: vou trocar o sapato. Eu falei: eu tenho esse, tenho aquele, tenho tanta coisa para escolher. Eu falei: eu vou com esse mesmo. Porque às vezes as muitas escolhas que nós temos nos colocam mais dúvidas do que definições, do que decisões. Aí eu sou chamado para uma entrevista numa empresa, sou chamado para uma entrevista na segunda empresa, sou chamado para uma entrevista na terceira empresa, sou chamado para uma entrevista na quarta empresa. É tanta empresa que agora eu já não sei qual que eu vou querer, eu estou na dúvida. Mas tu desempregado, uma empresa chama, tu vai ficar na dúvida? Oh Deus, obrigado. Márcio, por exemplo, estava lá jogado, abandonado, lá no sertão nordestino. Apareceu a Vitória: ela, mulher de Deus para minha vida. Vai abrir mão do que Deus está dando, né? Ô Jeová. Então a gente, quando tem muitas opções, a gente pode ficar na dúvida do que nós queremos. E o que nós queremos é vulnerável ao estado de espírito que nós temos, à criação que nós tivemos, ao nosso gosto alimentar, ao gosto de moda. Mas o que Deus quer para a minha vida é maior do que aquilo que eu quero para a minha vida, porque eu é que sei que pensamento que tem a respeito de vós, diz o Senhor. Amém, queridos? Eu tenho o direito de querer.
Mas eu tenho também o privilégio de saber que Deus não vai me dar as coisas que não são boas para a minha vida. Isso me faz tão bem. Isso me coloca no banco daqueles que são privilegiados e só recebem as coisas boas. E quando alguma coisa acontece na minha vida que não é de acordo com aquilo que eu pedi, eu falo, peraí, calma. Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Eu preciso aprender a receber o sim e aprender o não de Deus diante desse entendimento. O que é uma coisa boa para mim e o que é uma coisa boa segundo o Pai. Os inabaláveis seguem essa lei fundamentada na Bíblia. Deus sabe o que é bom para mim. Talvez isso seja mais interessante, porque quando eu quero uma coisa boa para mim, segundo o meu conceito, eu também sou ensinado pela Bíblia que eu devo querer para o próximo a coisa boa que eu quero para mim, né? Amados, amem uns aos outros, assim como eu os amei. E qual é o padrão para que eu ame o meu irmão? Aquilo que vós quereis que façais a vós mesmos, fazei vós aos outros. Ou seja, o que eu entendo que é bom para mim, eu vou fazer para o outro. Aí tu vai, com todo carinho, com todo amor, faz uma viagem e vai lá no lugar, entra na loja e compra uma blusa do time de futebol da Roma e dá pro que você ama. Aí ele fala, obrigado, mas eu torço pelo rival número 1 do Roma, eu torço pelo Barcelona. Mas eu fiz o que era melhor para mim, era uma coisa boa para mim. Então perceba que mesmo quando eu estou servindo a Deus, eu posso querer fazer para o próximo o que é bom para mim, mas nem sempre o que é bom para mim vai ser bom para o próximo. Então vai além de eu me colocar como um padrão, um referencial da bondade que eu vou liberar. O que eu tenho que entender é que, em essência, o que eu quero que façam para mim, eu vou prestar atenção no que o outro quer que eu faça para ele. E eu tenho que saber o que o outro quer que eu faça. Porque se eu fizer uma coisa boa, segundo o meu conceito, mas é alguma coisa que não é boa, segundo o conceito do outro, eu vou estar fazendo uma coisa que eu acho que é boa, mas a pessoa vai estar interpretando como algo que não é bom. Quem está aqui e que não gosta de dobradinha? Quem não gosta de dobradinha? Pronto, eu vou fazer um prato de dobradinha caprichado, varoa. Aquele assim, com bastante, aquela coisa branca, cheia de pelo, nem limpado direito vai estar. Eu vou te entregar com todo o amor da minha vida. Olha, eu amo dobradinha, e assim como eu quero, né, que façam comigo, eu vou fazer para você. Então, já que eu amo, toma para você o que eu fiz. Aí tu vai olhar com aquela cara de, né? Já viram um gato quando está cheirando alguma coisa que não é legal? Vídeo de gato? Quando você coloca um cheiro, ou quando bota comida que gato não gosta? Aí você fala, pô, eu não quero isso não, eu detesto isso. Tu se ofende. Tu se chateia. Se aborrece. Por quê? Porque você fez o teu melhor. E o outro não ficou satisfeito. Então perceba que para eu entender a vontade do Pai, eu tenho que abrir o meu coração para o Pai. Porque senão o Pai vai fazer o melhor para mim e eu vou ficar insatisfeito com o Pai. Estamos juntos? O Pai vai dar para mim as coisas boas, mas eu vou ficar chateado, porque vai ser segundo o coração dele, mas eu não tenho em sintonia com o coração dele. Ele gosta de dobradinha, eu não gosto. Eu estou fazendo um exemplo aqui, tá? Não estou dizendo que Deus gosta de dobradinha, amém, queridos? É só um exemplo, né? Deus nem come. Isso é uma coisa da nossa carne desse tempo. Na eternidade a gente vai ficar livre desse corpo, também não vai precisar comer, né? A gente vai ser alimentado pelo rio que flui do trono de Deus. Aí uma margem na outra vai ser alimentado pela glória do Senhor. Mas o que eu estou falando é que, da mesma maneira como eu quero dar o meu melhor para uma pessoa e a pessoa não vai entender porque é o melhor segundo o desejo dela, se eu não tiver aliançado com o coração do Pai, o Senhor vai me dar coisas boas e eu vou ficar chateado com Ele. Porque a coisa boa que está vindo do coração de Deus não vai ser a coisa boa que está no meu coração. Então, para eu poder entender o que é a coisa boa segundo o coração de Deus, eu preciso estar aliançado junto com o coração de Deus. Quanta coisa boa Deus já pode ter te dado. E você ficou aborrecido com Deus. E você se chateou com Deus. E você se irritou com Deus. Quanta coisa boa Deus pode ter colocado na tua vida e você ainda reclama.
como se você merecesse uma coisa melhor, como se fosse algo que você não queria, como se fosse algo... Porque está no coração de Deus, não está no teu coração, aí você entra em disputa. E é nesse sentido que eu preciso entender que o não de Deus nem sempre é, porque Deus não quer me dar. Muitas vezes o não de Deus é porque eu não entendo nada de quem é Deus, porque eu sou centrado na minha própria vida. Eu quero que eu seja o Deus. Então ele diz não. Porque enquanto eu não for submisso ao coração do Pai, como é que eu vou compreender a coisa boa que Ele me dá? E por misericórdia Ele não dá. Por quê? Se eu te dou uma coisa, um prato de dobradinha, e você não gosta, você vai rejeitar. Você não vai querer, ainda vai falar, poxa, não sabe o que eu quero, não me entende, nem perguntou o que eu queria, né? Não me conhece a ponto de me dar aquilo que eu gosto. Então, quem aqui já deu um presente que frustrou a pessoa que recebeu, além de mim? É ruim. É chato. Então, para que você não se irrite com Deus, Deus faz o quê? Ele não te dá, até que você compreenda o coração dele. Para que, compreendendo o coração dele, quando ele te entregar aquilo que está no coração dele, você fala, isso aqui é uma coisa boa para a minha vida. Amém, queridos? Vocês entenderam? Eu confundi um pouquinho ou deu para entender? Porque o não de Deus, por vezes, pode corresponder a um ato de misericórdia para que eu não me irrite com Ele. Porque quando Ele me dá aquilo que é bom segundo o coração dEle, mas é ruim segundo o meu coração, eu transformo a bênção em tragédia, eu transformo o que é bom em coisa ruim. Então Deus fala, por misericórdia eu não vou dar, eu vou segurar até que conheça o meu coração, até que saiba o caráter de um Deus que sabe cuidar dos seus filhos. Por quê? Porque Deus quer que você tenha um coração grato, Deus quer que você tenha um coração cheio de alegria, Deus quer que você tenha um coração que se alegre pelo Pai que Ele é e pelo Filho querido que Ele tem em consideração como você. O Senhor te chama de menina preciosa dos olhos, algo que Ele quer cuidar, que Ele quer tomar conta. Então perceba, o texto aqui de Mateus capítulo 7, ele fala, peçam-lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. E quando eu vi esse trecho aqui, batam e a porta lhes será aberta, eu fiquei pensando, bater e a porta ser aberta. Eu já contei, mas eu vou contar de novo, porque há muito tempo eu não conto e eu tenho como velho direito de repetir a história. Eu fui vendedor de assinatura do jornal Globo. Quem já ouviu essa história, queridos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só os mais velhos. Então tem muita gente nova, eu posso repetir a história. Glória a Deus por isso. Eu fui vendedor de assinatura do jornal Globo, né? Na época ainda existia jornal ainda, impresso, e passou uma Kombi lá na escola fazendo um contrato. Eu falei, eu quero ganhar um dinheiro, fui. Aí a Kombi passava depois da aula com autorização, botava a gente dentro da Kombi e levava a gente. Uma vez eu fui trabalhar em algum bairro longe, eu não lembro onde é que era, mas longe da Tijuca, né? Mas era um bairro de casas. E eu batia na porta, e a porta não abria. E eu batia na porta, e a porta não abria. Vez por outra vinha um grito lá de dentro. Quem é? Aí eu falava, é do jornal Globo. Não quero! Aquilo me ofendia. E quando eu li esse texto aqui, batam e a porta lhe será aberta, eu fiquei pensando, mas eu já bati em porta que não foi aberta. Aí eu comecei a entender a palavra do Senhor de uma outra maneira. Eu falei, meu Deus, o que acontece? O que acontece com alguém que bate na porta e a porta não é aberta? Os mais orgulhosos, quando eu bato, a porta não abriu? Não quer abrir? Não abre. E vai embora. Tem gente que para de pedir o que quer, porque bateu e a porta não abriu. Tocou e a porta não abriu. E aí magoado, aborrecido, frustrado pelo primeiro não recebido, já nem bate mais. Tem gente que para de pedir, para de sonhar, para de continuar na fé, só pelo nãozinho que recebeu. Deus quer curar isso na tua vida nessa noite. Aleluia. O não faz parte do processo. O não faz parte do processo. Depois, tem gente que bate na porta
E já que a porta não foi, e a pessoa não abriu a porta, ou que disse não, a pessoa fica humilhada. Por que não abriu a porta para mim? Eu estou falando de sentimentos que eu resgatei do meu coração, que eu sentia. Eu bati na porta, por que não abriu? Por que não foi educado? Por que não deu atenção? E eu me sentia humilhado. Eu me lembro de um dia que eu fui desse movimento de tanta porta que foi fechada na minha cara. Eu fui lá para o aterro do Flamengo, que ainda podia ir naquela época, durante o dia, sem nenhum problema. E eu sentei, foi na lagoa mesmo, sentei numa mureta da lagoa e fiquei lá e comecei a chorar. Falei, Senhor, eu não aguento mais ser humilhado. Porque para mim, portas que não eram abertas representava uma humilhação para o meu coração. E então, se a Bíblia fala, batam e a porta lhe será aberta, pedi, busquem, batam, aquele que bate a porta vai ser aberta, então eu preciso entender que às vezes eu vou bater. E sabe o que eu vou ouvir, ou sabe o que vai acontecer? Nada. E aí alguns param de bater, porque se sentem humilhados, rejeitados por Deus, desprezados pelo Pai. Param de sonhar, param de pedir, param de bater. Mas eu estou dizendo para você, inabaláveis não desanimam. Posso ouvir um amém, querido? Então entenda que você precisa engolir o teu orgulho, jogar ele fora e entender que o teu papel é bater a porta. Se vai abrir ou não depende de você, depende de Deus, mas bata a porta. Sabe, no meio aí das vendas, se fala, o não eu já tenho, eu vou atrás do sim. Ok, aplica isso para o Senhor. Não desista no meio do caminho, não se sinta humilhado porque você não foi atendido. É um relacionamento de imaturidade. Quando você não tem o que você quer, você dá um ataquezinho e para de bater. Agora, o quanto Deus vai dizer não para você? Quantas vezes Ele quiser dizer não. Agora, o não de Deus é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? É melhor do que o que eu entendo para a minha vida, é o que Deus entende para a minha vida, porque Ele saberá me dar coisas boas. Ele dará coisas boas aos seus filhos. Como eu não sei se eu vou ganhar ou não, não cabe a mim parar de bater. O que eu quero, eu continuo batendo. O que eu quero, continuo batendo. Mas pastor, eu venho batendo há 10 anos, bate 11. Pastor, eu venho batendo há 20 anos, bate 22. Irmãos, uma vez eu fiz um gabinete com uma senhora que ela trabalhava no INSS, já tem tempo isso, e ela estava com um problema de falta de perdão, e ela tentou acessar o coração daquela pessoa que ela tinha ofendido, ou ela tinha sido ofendida, não lembro mais, mas eram 30 anos insistindo na mesma coisa, resolver um problema, acabar com uma crise, acabar com uma celeuma que havia sido estabelecida. E ela falou, pastor, eu já estou livre. Eu falo, não desiste, bate, vai lá, insiste, mas eu já estou bem fora, eu já não sei o que, não para, insiste. E ela foi, e passaram 5 anos depois que a gente fez o gabinete. A coisa aconteceu, e ela voltou e falou, pastor, eu estou livre, aconteceu, resolveu. Mais de 30 anos batendo, sonhando, desejando, querendo, insistindo, até que a bênção veio. Inabaláveis não param de orar, não desanimam. Quanto tempo você está disponível para orar pelo seu filho, pela sua filha? Quanto tempo você está disponível para orar pelo seu marido, pela sua esposa? Quanto tempo você está disponível para continuar batendo na porta? A porta, Deus disse não, mas eu insisto, eu quero. Ele precisa me convencer, eu preciso ouvir o coração dele, eu preciso alinhar o meu coração ao coração de Deus. Eu tenho o direito de bater. Deus disse não, ok, mas eu vou insistir. E se ele disser não de novo, eu vou falar, pai, amém, seja feita a tua vontade, mas eu quero. Contudo, seja feita a tua vontade. Aí ele vai me explicar, aí ele vai me convencer, aí ele vai tratar comigo, aí ele vai resolver a minha questão. Aí quando eu entender, eu vou falar, tá, obrigado porque você disse não, Senhor. Mas se no meio do caminho eu paro de bater, se no meio do caminho eu fico chateado com Deus por causa do não, se no meio do caminho eu me sinto humilhado porque eu não recebi o que o meu pai, o pastor disse que Deus é meu pai, e o meu pai não me atendeu, e eu largo esse relacionamento de filho, eu começo a tratar Deus como se fosse um estranho na minha vida,
me afasto de trabalhar para Ele, não oro como orava antes, fico magoado com Deus em rota de colisão, ou vivendo um evangelho que é um evangelho do mequetrefe. Eu não sei se eu poderia falar isso, não sei se isso é coisa boa ou coisa ruim. Meu pai que falava isso. Aquela coisa mais ou menos. Estou na igreja, mas já não acredito na oração, já não acredito... Então eu vou continuar orando, eu vou continuar batendo, eu vou continuar insistindo. E se Deus disser não, Deus está trabalhando, né? Aquela canção antiga e que eu amo demais, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. A gente precisa aprender que Deus está trabalhando. Quando é não, é o trabalho de Deus para eu ficar em silêncio. É um trabalho de Deus para eu aprender a me colocar no meu lugar. É um trabalho de Deus para eu poder rejeitar essa gana, esse mal que habita dentro de mim e que precisa ser crucificado com Cristo. Deus usa o não para me abençoar. Ele não usa o não para me destruir nem para me matar. Porque se o pai sabe dar coisa boa para os filhos, quem dirá Deus? Então, quando eu bato a porta, eu não posso parar de bater só porque, né, eu recebi um não. Continue a acreditar. Continue a bater a porta. Tem uma música do mais recente agora, né? Estamos batendo a porta, né? Da F. Hope. Que música interessante, procura ela e ouça. Nós estamos até que Ele venha. Nós vamos bater a porta até que Ele venha. Na quarta-feira eu estive aqui no culto, na sala de oração, desculpa. Na quarta-feira aqui na igreja. Cheguei aqui, nós mudamos de estação, mudamos de movimento, mudamos de palavra-tema, mas na quarta-feira estava sendo orado aqui em cima de Joel, para que a gente busque o Espírito Santo. Eu falei, é isso. Porque eu não vou parar de bater até que Ele venha. Eu não vou parar de clamar pela unção do Espírito até que o Espírito seja derramado. Eu não vou parar de sonhar os sonhos que Deus tem para a minha vida, porque está demorando ou porque não chegou. Amados irmãos, as grandes vitórias vão exigir grandes lutas. Se você quiser comprar um carro, não adianta você querer juntar dinheiro uma semana. Talvez você tenha que juntar dinheiro 5 anos. Se você quiser comprar uma casa, você vai juntar dinheiro 10 anos, 15. Não importa. Não para no meio do caminho do teu sonho. Por quê? Porque o tempo pertence ao Senhor. O tempo está nas mãos de Deus. O tempo pertence ao teu Pai que te ama. Ele é Senhor do tempo. Ele é o Deus eterno. Ele tem o tempo em suas mãos. Ele dá as coisas para os filhos no tempo certo. Sua hora é perfeita. Sua maneira é mais limpa, mais linda. Quisera eu ser um filho mimado que recebi todos os sims de Deus. Já tomei tanto não. Mas aprendi a continuar batendo na porta até que Ele venha no meu coração e diga, não é isso, filho, que eu quero que você peça. Aí eu paro. O meu pai me explica. O meu pai me convence, o meu pai me ensina, o meu pai faz mudar o meu coração, o meu pai me pega no colo, o meu pai me coloca no caminho em que eu devo andar, o meu pai ensina o que eu devo querer e o que eu devo não querer para a minha vida. Ele é o meu pai que me ama, ele sabe cuidar do filho. Mas se eu paro de pedir, fecho o meu coração, muda tudo. Portanto, continue a bater e não desanime nunca. Continue batendo, continue a orar. Não fica com raiva. Outra coisa que eu me lembrei quando eu batia na porta e a pessoa não entendia era raiva. Você já pegou um currículo, levou numa loja e a pessoa pegou teu currículo, jogou lá, você ficou com raiva quando saiu de lá? Numa loja ou numa empresa? Porque você não teve atenção? Quando a gente bate numa porta e a pessoa não dá atenção, você fica com raiva. O Senhor diz, irai-vos. É até normal, mas não peca. Imagina se na primeira raivinha, no primeiro ataquezinho que você dá, não adianta, eu vou parar, eu vou desistir. Inabaláveis não desanimam, inabaláveis continuam firmes na rocha, inabaláveis não desistem. Para encerrar, o pessoal do louvor pode vir. Deixa eu ler contigo Lucas capítulo 18, versículo 1. Então, não pare de bater na porta no primeiro não recebido. Não seja orgulhoso, nem se sinta humilhado de ficar batendo a porta. Deus está trabalhando. Continue a acreditar que você conseguirá. Continua batendo, não fica com raiva. Lucas 18:1. A coisa é tão clara
que o próprio Senhor nos ensina dessa maneira. Eu só vou ler o versículo 1. Ele fala o seguinte: então Jesus contou uma parábola aos seus discípulos para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre. E, leia comigo, de novo, meu Deus, é claro, Jesus está falando para você nunca desanimar. Você tem direito de querer, você tem direito de ter vontades, você é filho. O diabo é que transforma a negativa de Deus num desânimo no teu coração. Jesus te ensina: não desanima jamais, não desanima nunca. Continua. O Senhor, Ele vai mudar o teu coração, ou o Senhor vai atender o teu clamor. Uma coisa eu te digo: não tem quem fique sem resposta diante de um Pai que nos ama e que sabe cuidar dos seus filhos queridos. Então o que você sonha? Sonhe os sonhos de Deus para a tua vida. Você não sabe se o que você está sonhando nasceu no coração de Deus, foi Ele quem colocou. Então continue sonhando, não fica com medo de sonhar. Não desista antes de lutar. Não para no meio do caminho. Jesus diz para você: não desanima nunca. E Ele então propõe uma parábola de uma viúva que foi persistente, que foi insistente, que não desistiu, que não desanimou. Então não desanima. Aí se eu receber o não pertence ao processo. Meu Deus vai saber dizer o sim e meu Deus vai saber dizer o não. Eu vou saber receber o sim e vou saber receber o não, porque eu tenho um Pai que sabe cuidar da minha vida. Inabaláveis não desanimam, não param de orar. Essa palavra vem em encontro ao teu coração para que você saiba que o que Deus quer para a tua vida é construir uma história de valor e de sucesso sobre o teu coração. Nada pode ser pior para uma pessoa de o tempo todo receber portas fechadas. Deus sabe disso. E Ele não vai manter você com portas fechadas, exceto se os caminhos que você está andando, se os destinos aos quais você está se conduzindo não são a direção de Deus para a tua vida. Aí as portas vão ficar fechadas. Por quê? Porque Jesus é o caminho. Portas fechadas na minha vida não significam a mesma coisa que significam para aqueles que não são filhos. Eu sou filho. Eu sou filho. Você pode dizer isso? Eu sou filho, eu sou filha. Portas fechadas representam um cuidado de Deus, representam a bênção de Deus, representam o amor do Pai, representam um Pai que sabe me dar coisas boas no tempo certo, na hora certa, do jeito certo e do modo certo. Eu sou filho. Meu papel é pedir. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Buscai, buscai, pois todo aquele que pede, recebe. Você não vai ficar desapontado pelo um Deus que não desaponta seus filhos. Ou Ele te responde com um sim, ou Ele te responde com um não, ou Ele muda o teu coração, mas no silêncio. Ele não vai continuar. Vamos nos colocar de pé. Deus não rejeita a oração. Aleluia.